boa tarde para você que a partir de agora acompanhou o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado. Manda aplausos pro meu povo, Chuchu. Manda beijos pro meu povo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começo, claro, pedindo aquela licencinha para entrar na sua casa com as principais notícias da semana. E hoje recebendo o pessoal aqui, ó, de jornalismo, tem uma multidão do outro lado da turma de jornalismo da Uninasal, do nosso querido mestre professor Ciro Guimarães. Vai me dando a licencinha que eu tô na calçada tocando a campainha. Prendo os cachorros, eu tô entrando, deixa eles entrarem também. Um dos destaques do programa de hoje, um homem filmado se masturbando em plena rua. Estamos no bairro de Ouro Preto, em Olinda, virou moda agora, né? O cara vai e se encosta no muro, tinha uma árvore, por quê? Os moradores resolveram tirar. Porque o cara estava se escondendo exatamente nessa pequena árvore aí para praticar o que a polícia deve entender como um gesto obsceno. As mulheres, principalmente, revoltadas e com medo. Daqui a pouco eu trago a reportagem completa. Eu vou mostrar também, tá? Vai fazer uma companhia para o outro esse daí, quando for preso. Por quê? Porque tem um que já tá no cotel. O cara ficou conhecido como o tarado da Madalena. Esse daí era o seguinte, ele ia de moto, saía pela manhã, muito provavelmente dizia, sei lá, se tem esposa, se tem família, eu vou dar uma voltinha. E aí o que é que ele fazia? Ia para a rua, via uma rua onde tinha academia, e aí não podia passar uma mulher que ele também ficava se masturbando. Esse daí foi preso, viu? A informação que a polícia, em Água Fria, em Boa Viagem, no Cordeiro, estava todo mundo querendo pegá-lo e ele foi pego. E tem um detalhe, já existe a informação de que ele já cumpriu pena pelo crime de estupro. E o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil, o GOI, investigando o sequestro de uma influenciadora digital e o namorado dela também. Isso aconteceu em Igaraçu. O casal foi fazer um passeio na praia de Mangue Seco ali, né? Uma praia belíssima. Só que aí os bandidos atacaram essa moça e o namorado dela. Ficaram reféns por cerca de 3 horas. E tem um detalhe aí, tá? Existe uma informação de que uma foto que foi postada tinha um objeto de valor e por isso os ladrões cresceram os olhos ao ponto de praticar esse sequestro. Eu tenho uma reportagem completa, também mostro para você. E o vídeo que mostra o momento em que um motociclista morreu depois de bater contra uma viatura da Polícia Militar. Olha só, o cruzamento, ele vai na faixa aí e vem a viatura cruzando essa faixa e infelizmente bateu e matou o motociclista. Isso aconteceu em Caruaru. Daqui a pouco todos os detalhes. Deixa eu já começar com o reality show dos bandidos, que a polícia está procurando um cara flagrado praticando um assalto em uma oficina no bairro da Imbiribeira, na zona sul do Recife. Esse daí é daqueles que tem coragem de mamar em onça e talvez até no leão, porque a oficina cheia de funcionários, entendeu? Vários mecânicos lá, clientes também. Ele chega da moto sozinho, 4 e pouca da tarde. E o povo lá trabalhando, os clientes esperando que o serviço fosse concluído, ele chega, vai e se aproxima. Você vê que foi tudo filmado por uma câmera de segurança, né? Ele chega de moto, estaciona bem devagar, bem tranquilo, porque ladrão tem que descansar, não pode estar se cansando durante o trabalho dele, entre aspas, né? Funcionários lá consertando carros e nem perceberam. Logo depois ele vai, sacou uma arma, rendeu funcionários e um cliente. Levou o relógio de um cliente, tá? Na saída mandou todo mundo deitar no chão,
subiu na moto e foi embora. Tem um outro flagrante e as investigações da polícia sobre os ladrões armados que invadiram um posto de combustíveis no bairro do Janguem Paulista. Fizeram a limpa, tá? Isso aí fica na avenida principal, Doutor Cláudio José Gueiros Leite, também a PE1, né, como é conhecida. De acordo com a Polícia Civil, 4 bandidos chegaram em 2 motos. Todo mundo de capacete para quê? Dificultar a identificação, né? Todo mundo lá, ó, chegou com o rostinho coberto, frentista foi rendido, inclusive foi amarrado, ao que parece é aquele... Como é, rapaz? Não sei o que de gato, joinha? Aquele negócio que ele... Aí forca gato, isso. Aí coloco lá, ó, serve como algemas, né? E aí foram direto para o cofre. Que bandidos, é bandido mãe de Ná, entendeu? É bandido mãe de Ná, porque eles... Ah, eita, tem um cofre. Aí é ali, ó, fechou o olho, onde é que tá o cofre, foi para lá. E claro que a gente sabe que não é mãe de Ná, né? Isso aí é o que tudo indica, foi fita dada. Os caras chegaram, pegaram o frentista, já foram direto para o local onde tem o cofre. Então, o dono, gerente aí do posto, fique ligado, viu? Vai vendo aí pessoas que por acaso houve algum problema, entendeu? Ex-funcionários, que às vezes acontece. O cara é demitido, fica com raiva e marca a parada. Então, assim, vai vendo, porque tenho certeza que isso aí foi uma fita dada. Até agora, ninguém foi preso. Bandidos entraram numa loja de smartphones, Casa Forte, bairro Nobre do Recife, né? E aí, eles foram lá tentar fazer a festa. E você vai entender porque eu estou dizendo tentar. A loja fica numa galeria. Você vê aí que no local tem câmera de segurança, né? E aí os criminosos chegam no veículo. Ficaram lá no estacionamento durante um tempo. Aí quando um cliente estava saindo, eles foram e abordaram e entraram. Os bandidos, inclusive, acreditavam que a loja estava cheia de celulares. Ó, menina, a gente vai se dar bem, viu? Só que não tinha os celulares que eles imaginavam. E Chuchu, numa situação como essa, meu caro Chuchu, o ladrão saiu quase que de mão vazia. E Nenê chorou, Chuchu. Foi. Nenê tá triste, Giba. Dá um tapinha nesse menino pra ele chorar, Chuchu. O menino tá com preguiça até de chorar, rapaz. Ó, aí, ó. Entendeu? Aí, eles levaram 2 telefones. Mas tem mais bandido do que telefone pra levar. Vão partir no meio, Giba. Ó, tu fica com a bateria desse e eu fico com a tela. Entendeu? Porque eles não fizeram a festa, não. Pra não perder a viagem, um dos ladrões foi e levou alguns eletrodomésticos que estavam no estabelecimento. Entendeu? Prejuízo aí em torno de R$10 mil. E você imagina se a loja tivesse cheia, o prejuízo que seria 10 mil sem os celulares. Ou seja, eu vou retirar. Nenê não chorou. Não, ele não chorou não, porque ele levou R$10 mil e deixando o prejuízo aí para a loja, tá? 2 adolescentes futuros da nação, esses sim são, porque são estudantes. Estavam indo lá para a casa de um deles quando foram roubados no bairro do Espinheiro, aqui na capital pernambucana. Você vê que foi tudo filmado também, ó. Aí o criminoso é o seguinte, qual foi a tática que ele usou? Ele tá de bicicleta ali, aí parou, disse, jovens, por favor, uma informação. Aí os jovens foram lá, achando que de fato era uma informação. Que informação nada? Vai vendo aí na imagem que tem um momento que ele bota a mão direita na cintura, ele faz isso, ó. E aí as vítimas contaram que era uma arma. Ele mostra a arma e diz, vamos, passa o celular.
Os rapazes foram e entregaram um telefone celular. Afinal de contas, ele mostrou a arma, se era simulacro, só Deus sabe, né? Fugiu, foi embora e até agora não se tem informação de prisão dele. Polícia prendeu um dos caras que roubaram uma corrente de ouro de um homem. Estava lá a vítima passeando com um cachorro, inclusive é um cachorro de raça grande, canicos, entendeu? É um gigante esse cachorro. Estava lá ele, várias pessoas na rua, isso é no bairro dos Aflitos, na zona norte da capital pernambucana. Uma câmera de segurança filmou a ação e tá lá a vítima, ó, quando ele chega, ó. Só que isso aí já é o momento em que ele dá o bote. Só que ele chegou ali, ficou ali por trás, andando de lá para cá, daqui para lá, tá que não sei o que. Você é um cidadão, tá aqui, vai pegar o ônibus para ir trabalhar, né? Que nada. Pegou, você vê que a vítima não teve nem reação, entendeu? Ele é o garupa, porque tinha um outro piloto dando cavalo para ele. Você sabe como é que funciona, 2 da moto, um desce, que é o garupa, fica lá o piloto dando cavalo, o cara foi, puxa a corrente do pescoço do trabalhador. Logo depois ele sobe na moto e os dois vão embora. A vítima prestou um boletim de ocorrência e agora falta prender o segundo ladrão aí, né? Polícia também trabalhando essa semana conseguiu prender um cara suspeito de vários assaltos. Já estamos em Boa Viagem. Ele assaltava em Boa Viagem e também no Pina, sempre ali na Zona Sul. Olha a ação dele, ó. Você vê que vai de bicicleta, já para, já escala a arma na cara da vítima. O crime aí é na rua Capitão Rebelinho. Você vê na imagem que o idoso está caminhando na rua, quando o cara chega, derruba lá a bicicleta e já aponta a arma para a cara do cidadão. Vamos, passa tudo. A vítima, claro, não reage para não levar um balaço e perder a vida. Essa ação é bem rápida, durou aí menos de 30 segundos. No momento da prisão dele, eles inclusive estavam com a arma, tá? Tava com a arma. E aí, possivelmente, é a mesma arma que ele usava no crime. Você vê aí que é um 38, um 38, 5 munições ali, ó. E aí no recorte você dá para ver que é uma arma bem semelhante, muito provavelmente a mesma arma, até porque a arma tá difícil de encontrar, viu? Mercado clandestino, ó, é cheio de pedido. Eles estão fazendo a anotação. Olha, moço, eu quero um sapato 38, que é assim que eles pedem nessas feiras de troca-troca. Ó, tem sapato 38? Cara, tem, fica tranquilo. Vou lá pegar e você olha para o pé dele, ele já tá com o sapato, mas ele quer o sapato 38. Aí vem cá, moço, vem aprovar. Aí vai lá no bequinho e aí o cara mostra o revólver. Como tá difícil de achar, então é muito provável que seja a mesma arma aí usada no crime, tá? Agora a história de um homem de 61 anos. Ele foi visitar a filha e teve a moto furtada na frente da casa dela. Já estamos em Prazeres, Jaboatão. Você vê que o crime é um crime itinerante, né? Ele, vários bairros do Recife, depois vai para outra cidade, entendeu? Isso aí na rua onde o crime aconteceu, existem mais de 10 câmeras de segurança. Mas o bandido não se intimidou. A filha contou que o pai havia estacionado a moto para ir até a Feira da Mangueira, certo? Quando os bandidos viram as câmeras de segurança, aliás, a filha, né, já tinha visto que o cara tinha passado pelo local e ele se fingiu de mendigo. É um novo disfarce agora. Fica lá na rua como se fosse um mendigo, um morador em situação de rua, né? Todo mundo, inclusive, dá até pena, rapaz. Vai lá, dá uma comidinha, dá uma ajuda, mas, na verdade, ele é ladrão, tá certo? Ao perceber que a moto estava sozinha, você viu que ele voltou e levou o veículo. Tudo bem rápido, tá? Ele ainda saiu levando a moto andando. O dono do veículo usa essa motocicleta para trabalhar e agora não consegue mais ter o sustento da família. Certo? Que a moto é exatamente o instrumento de trabalho dele e está sem a moto. Você vê que ele vai empurrando
na maior tranquilidade. Uma família vive no bairro da Tamarineira, na zona norte aqui do Recife, tá? Tem enfrentado uma série de arrombamentos numa casa localizada nas imediações da Estrada do Arraial. Esse imóvel aí é o seguinte, tá à venda. Já foi invadido 4 vezes em uma semana. De acordo com essa família, os invasores são pessoas em situação de rua. Olha, eu vou te dizer uma coisa, tá? Não me vem com essa história que é situação de rua, não. Pode até morar na rua, mas no caso desse é ladrão. Entendeu? É bandido. Certo? Eu não vou vitimizar criminoso aqui no programa, não. É ladrão, bandido. Entendeu? Que não pode ver nada dos outros, que vai lá e pega. Entraram 4 vezes na mesma casa. A casa lá, o imóvel para alugar, entendeu? E eles foram lá e destruíram a casa, certo? Não tem vigilância lá, privada, que ninguém aguenta estar pagando. E pegaram alumínio, cobre, tudo que era produto que tinha isso aí. Uma das proprietárias diz que já instalou câmeras de segurança, mas os criminosos arrancaram os equipamentos. Agora, ela estuda como é que pode proteger. Olha, tem que botar uma onça dentro de casa. Índio. Tá? Tem que pegar no Pantanal, trazer uma pra cá, botar dentro de casa, que é pra ver se a desgraça não vai entrar. Já tem grade, cerca elétrica, câmera de segurança, não tem. Agora bota um vigilante armado e quando o ladrão pular, ele meta a bala, entendeu? Pra ver, menino, o vigilante vai pagar por 50 gerações. Que é impressionante como tem gente que defende bandido nessa sociedade, entendeu? Agora a vítima, ninguém vai pra lá pra dar R$1 para ele poder consertar a casa. A polícia, inclusive, foi acionada várias vezes, mas só apareceu horas depois, né? É feito filme. Já viu filme, né, joinha? Né, filme. Cara, meu Deus, socorro, socorro, 190, ligue, estamos encaminhando uma viatura. Aí termina o filme, mesmo Titanic, que tem umas 100 horas, entendeu? Termina o filme e a polícia não chega, né? É o trânsito, Ó, Jack e Rose, entendeu? Ó, Jack tinha 15 anos. Quando fizeram o filme, Rose já estava com 90. E a polícia não chega, né? E não fica com raiva de mim não, policial, porque você sabe que eu defendo você. Agora que a instituição tá precisando de uma guaribada, tá, entendeu? O policial tá se ferrando de trabalhar. Ainda bem que teve uma determinação aqui. Pode deixar, Xuxa, eu gostei de Jack Rose aí, viu? O policial, ainda bem que teve essa decisão de o cara só faz PG se quiser, né? Só se quiser, entendeu? Então a questão é a seguinte, que antigamente o policial fazia 12 horas, aí tinha que fazer mais 6 de PGs, 18. Lembrando que o dia só tem 24 e que ele precisa dormir, né? Afinal de contas, a gente tem que dormir, entendeu? Então, assim, você vai... Como é que o cara vai 18 horas de trabalho e passa o ladrão? Era feito um gato que mamãe tinha em casa. Ele tava lá deitado, aí passava uma barata. Então, ó, barata, ele... voltava a dormir. É sério. Eu disse, mamãe, isso é um come-dorme. É um come-dorme. Passava barata, aí te acordava ele para ver se ele pegava. Ele levantava, quem sou eu? Onde estou? Aí eu olhava assim para a barata e fazia... dormia de novo. Entendeu? O ladrão vai fazer a mesma coisa. Aí Jack e Rose vão reencarnar e talvez chegue uma viatura da polícia na sua casa, viu? Agora dá a imagem do outro ladrão aí, invadiu um prédio no bairro do Parnamirim, na zona norte do Recife. Tentou levar uma bicicleta, só não levou por conta do porteiro. Foi tudo filmado aí, ó. Esse prédio é na rua Carlos Cavalcante. Você vê que o cara vem aí pelo gramado, pulou um muro que dava acesso inclusive à garagem.
Ele vai até uma bicicleta que estava presa lá no bicicletário. Bota o pagodezinho aí pra ele, rapaz. Olha. Mas ele tá pensando que ele tá com vergonha, A gente que é cidadão, né? Ele dá uns traços com o seu Madruga. É sério, ó. O chapeuzinho, só que o seu Madruga é mais novo, né? Mas ele dá uns traços com o seu Madruga, ó. Então, se você conhece Madruguinha aí, certo? Dá uma ligadinha pra polícia que Madruguinha aí não tá fazendo nenhum seriado. Madruguinha, ele está furtando, tá certo? Tá furtando, ó. E eu fico impressionado, rapaz. Se eu perder a chave lá de cá pra pular o muro, meu Deus do céu, vai quebrar tudo. Entendeu? Mas eles pulam com a maior facilidade. Pegou, não conseguiu levar a bike, né? Aí desistiu e foi embora. Agora a história de um mecânico que teve o carro furtado na frente de uma oficina. A oficina dele, inclusive, fica no bairro do Varador, em Olinda. Foi tudo filmadinho, tá vendo? Você vê aí nas imagens que o carro tá lá, dá para ver quando o camarada vai, se aproxima do veículo que está estacionado na Avenida Doutor Joaquim Nabuco. Segundos depois, o criminoso conseguiu levar esse carro. O dono do carro prestou um boletim de ocorrência. E eu me pergunto de novo, por que ladrão de carro gosta tanto de Fiat Uno? Rapaz, é impressionante como eles levam. E você vê aí que esse daí já tá surradinho, né? Já tá surradinho, ó. Tá vendo? E o carro foi encontrado. Eita, Gugel, finalmente, né? Ó a situação. Ó a situação. Todo depenado. Ou seja, talvez isso aí só sirva para vender como carcaça no ferro velho. Que é para vender porta, vender capô, paralama, porque carro não tem mais aí, né? Tem mais um filmado assaltando na Avenida Beira-Rio, na Madalena, aqui no Recife, ó. Quase que igual aquele dos aflitos. Vê, correu e arrancou a corrente do pescoço. É um professor, a vítima, estava lá fazendo uma caminhada, tá certo? Foi tudo muito rápido, ó. Uma equipe da PM da Delegacia do Cordeiro conseguiu localizar esse cara e prendeu. O repórter Rafael Cabral conversou com ele, ou pelo menos tentou conversar com ele na delegacia. Põe no ar. Você pretendia vender lá no centro do Recife? Não pretendia vender nada, não. O que você estava fazendo com a corrente? Corri foi atrás do rapaz lá que tomou, na hora que eu fui correr atrás dele lá. E a roupa que você estava usando, que inclusive aparece no vídeo do circuito de segurança? Nada, foi eu não. Você tem passagem pela polícia? O que é que o senhor pretendia fazer com a corrente? Sempre tinha esse costume de furtar? Não foi eu, não peguei nada, não. O senhor aparece na imagem do circuito de segurança. O que é que o senhor tem a dizer com relação a esse vídeo? Não nada. E você estava fazendo o que com a corrente quando foi preso? Nada. E olha, atenção polícia, pelo seguinte, tá? Eu tô começando a perceber essa semana a volta de criminosos sempre de olho em quê? Em objetos de ouro. Tem a corrente lá dos aflitos, essa outra corrente aí, tá certo? Dizem que o centro do Recife tá morto, né? Abandonado. Eu vi, inclusive, ontem imagens, essa semana, não lembro se foi ontem, essa semana, imagens da Rua do Rangel, é outra rua que acabou, sabe? É uma loja aberta e 22 fechadas. A exemplo da Imperatriz, a exemplo da Rua Nova, certo? Mas eu estou começando a perceber que está voltando aquele esquema de roubar nos bairros, corrente de ouro, aliança, pulseira. E a gente sabe qual é o destino final, né? Aquela área do Carmo lá no Recife. Sabe onde tem aquelas plaquinhas lá? Os homens sanduíches, né? Que é uma placa na frente e outra atrás, assim. Compra o ouro, compra o ouro, compra o ouro. Muita gente, de fato, trabalha com honestidade, entendeu? Até conheço algumas pessoas. Só que muita gente compra, derrete, faz outra peça
E aí nunca mais a vítima consegue reaver o objeto. E muitas vezes é um objeto que não tem apenas o valor financeiro. É um objeto que tem valor sentimental também, que foi deixado pelo pai, foi deixado pela mãe, por um avô, uma avó, tá certo? Então, começa a se ligar novamente ali no centro do Recife, essa questão de compra e venda de ouro. Deixa eu ir para Caruaru, no agreste do estado, porque um motociclista morreu depois de um acidente com a moto dele e uma viatura da Polícia Militar. Foi filmado, viu, por uma câmera de segurança. Você vê que é o seguinte, ele vai indo na avenida lá, não dá para saber se é a principal ou não, entendeu? De repente vem a viatura da polícia, certo? Bate, entendeu? Numa pista local ali da BR-104, é aquela que dá acesso para Toritama. Do outro lado, na Avenida Caruaru, vem a motocicleta. Quem estava pilotando, um homem identificado como Rafael da Silva. Momentos depois da batida aí, ó, você vê que já tinha informação da morte dele. A parte da frente da viatura ficou destruída. Em nota, a Polícia Militar disse que o semáforo estava verde para a viatura. Na imagem, infelizmente, não dá para ver, pelo menos nesse ângulo aí, ó. Mesmo assim, na nota, né, não ficou claro o fato dos policiais estarem transitando pela via em alta velocidade. A gente sabe que a polícia tem livre trânsito, né, quando está em uma ocorrência, tá certo? Aí, a nota não informa se tinha ou não uma ocorrência em andamento. O fato é que a Polícia Civil já está investigando esse caso. A polícia prendeu um motorista filmado atropelando 2 integrantes do MST. Você lembra, durante uma manifestação na Abdias de Carvalho aqui no Recife. Isso aí foi na semana passada. Desde então ele estava foragido, mas foi identificado e preso. Ele foi encontrado em São Lourenço da Mata. O carro já tinha sido localizado pela equipe que investiga o caso. Uma das vítimas, identificada como Gideone Sinfrônio de Menezes Filho, é um idoso, 67 anos, ficou gravemente ferido. De acordo com testemunhas, o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. E eu ouvi essa semana a defesa do motorista alegando que ele não teria visto, tá? Que ele não teria visto as pessoas, apesar de ser uma multidão, né? Já que era uma manifestação lá. A defesa também alegou que ele estaria indo para o socorro, alguma coisa de um parente, de um familiar, por isso estava meio atordoado, tá certo? É o que a defesa do motorista alega. O fato é que a polícia o identificou e o inquérito foi aberto, né? E o delegado vai definir os crimes envolvidos aí nessa questão. Agora vê, um motorista de ônibus, ele estava transportando 40 alunos. Aí foi parado e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Por que será, hein? Será que ele tem medo de soprar o negócio, né? O fato é que ele se recusou. Resultado, foi autuado, isso é lá em Caruaru, no agreste pernambucano. O veículo estava sem o licenciamento, né? Aliás, com o licenciamento atrasado desde 2010. Mas, gente, só 15 anos de atraso, entendeu? Só 15 anos de atraso, né, rapaz? Vai autuar por causa disso, né? Desde 2010 que não pagava o IPVA. Aí esse flagrante foi realizado. Eu não sei se teve água benta nessa história, entendeu? Não sei, né? Eu não vou julgar. O fato é que se ele tomou água benta, ele não quis fazer o teste do bafômetro, né? Aí foi durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, logo os federais, lá da 232, ó. Aí o ônibus saiu de Surubim e ia para Caruaru.
Além dos 15 anos aí de atraso, né, do IPVA, certo? O para-brisa estava trincado e o extintor vazio. Ó, o para-brisa, eu sei que realmente agora tem uma medida, né? Tem uma medida lá que você tem que consertar. Até determinado ponto, aí tem uma margem, certo? Agora, extintor, eu não sabia que era obrigatório para ônibus, não. Porque, não, tá assim, porque faz tempo que tiraram o extintor dos carros, né? Tinha até alguém aí querendo voltar. Olha, pelo amor de Deus, fique na sua. Deixe do jeito que tá. Porque a gente não aguenta mais essa palhaçada também. Sabe, olha, tem que ter o kit primeiros socorros. Aí vai a gente feito uns bestas, compra, o preço vai lá para as alturas, aí daqui a pouco vem a lei. Não precisa não, viu? Não precisa não, foi um engano. Eu mesmo paguei, sabe quanto? R$140 numa porcaria de um extintor. Foi. Tinha o extintor normal, aí não, agora tem que ser o extintor normal mais plus. Que tinha um negócio lá. Que esse extintor que vem no carro não apaga o fogo. Pra que bota essa porcaria? Aí porque não vai cobrar do dono da montadora. Aí beleza, aí tinha que trocar. Na época o extintor, Índio, acho que era 20 conto. Só que esse mais Plus Pro Max, entendeu? Era 140. Aí eu adiei, aí fui e comprei. Até adiei porque muitas vezes eu procurava e não tinha. 140 pau, vendi 20 para 140, aí comprei. Com uma semana, saiu, precisa mais de extintor não, viu? O carro não precisa mais ter extintor. Eu digo, isso não é um miserável, entendeu? Agora, eu queria saber o seguinte, será que esses meninos têm alguma coisa aí com casa que vende extintor, né? Que às vezes acontece, né? Eu tenho um posto de combustíveis, tá? Eu digo, olha, sua frota tem que abastecer daquele posto, porque a gasolina é melhor. A gasolina é melhor. Seu carro vai fazer aí 3 km com 1 litro. E meu bolso cheio, tá? Aí, não invente mais não, viu? Você tem que voltar com o extintor, volta com outra coisa, não venha não. Que a gente não aguenta mais tá. Compra, descompra, compra, descompra. O extintor não sei nem que fim levou, porque só servia como arma. Se um ladrão entrasse na sua casa, você pegava o extintor e jogava na cabeça dele. Só para isso, entendeu? Nesse caso aí do ônibus tem a questão do extintor, certo? Aí quando o motorista foi convidado, né? Senhor cidadão, por favor, vamos fazer o teste do bafômetro. Ele disse, não. Se recusou e foi autuado, né, com uma multa no valor de R$ 2.900. Ou seja, tem a questão testemunhal, né? Os policiais, eles têm fé de ofício. O cara não quer fazer, ele diz, tá bêbado. Agora tem um detalhe, viu? Foi no dia do aniversário dele, vê que presente. Eu acho que rolou uma água benta, viu? Bom, o motorista admitiu que tinha, sim, consumido bebida alcoólica para celebrar exatamente o aniversário dele. Festa né? Não é do teu bolso que vai sair, né? 3 mil conto de multa. E para tirar esse ônibus, meu amigo, aí vai gastar tanto dinheiro, viu? Porque o ônibus foi recolhido para o pátio. Gugel e os estudantes, entendeu? Foram em outro veículo regularizado. Eles não voltaram para casa a pé. Esse meu diretor é um coração de mãe, viu? Ele tá mandando aí feliz aniversário, viu? Feliz aniversário. Infelizmente, seu presente não foi dos melhores, né? Mas feliz aniversário, muitos anos de vida. Quando for tomar um guaranazinho, entendeu? Deixa o ônibus na garagem, viu? É melhor, viu? Oi? E chame joinha e chame índio para tomar um guaranazinho, viu? 10 pessoas foram socorridas de helicóptero por equipes do SAMU depois que uma lancha explodiu em Maragogi, ali, né, na divisa mesmo, Pernambuco, Alagoas.
tem São José da Coroa Grande, né? A cidade da nossa querida Samara Lopes, né? Mande de irmã da Lopes, metade de São José da Coroa Grande é dela. Aí São José da Coroa Grande passou, você já está ali em Peroba, que é primeiro o bairro lá de Maragogi. Aí explodiu a lancha. A Marinha informou que vai instaurar um inquérito para apurar esse caso. O tanque de combustível da lancha explodiu. As vítimas, que são de Goiás, todas da mesma família, tá? Em nota, a Marinha disse que a Capitania dos Portos de Alagoas que tomou conhecimento do incêndio no mesmo dia do ocorrido e que enviou uma equipe ao local. A Marinha afirmou ainda que não foi constatada poluição hídrica ou fatos que afetem a segurança da navegação. E eu já tive umas 3 vezes em Maragogi e posso dizer a você com toda certeza, tem muita fiscalização, viu? Eu já fiz o passeio de lancha lá para as... como é? Piscinas naturais, né, tal, dá pãozinho lá pros peixinhos, tal, não sei o quê. Você pega um pedacinho de pão, bota assim, vem uns 50. Uns passa-fome danado ele. A gente tudinho comer. E eu lhe digo, tem fiscalização muito rígida mesmo. Isso aí muito provavelmente foi, como diz a palavra, né, um acidente e tal, porque a lancha, inclusive, a informação é que ela estava regularizada. Podia sim fazer o passeio lá para as piscinas naturais. Deixa eu trazer agora as investigações sobre o caso de um feirante esfaqueado na feira de Rio Doce, em Olinda. A pessoa apontada como sendo quem esfaqueou foi detida, tá? E sabe quem é ele? Namorado da enteada da vítima. Delegado que está à frente aí das investigações conversou com nossa equipe. Acompanhe no ar. Militar que nos trouxe o caso, né? Eles disseram que foram chamados, né, para atender essa tentativa de homicídio lá. Lá chegando, eles viram um ajuntamento de pessoas, se dirigiram até o ponto e viram um rapaz, um indivíduo amarrado e outras pessoas como se estivesse fazendo a custódia dele. E aí se aproximaram 1 ou 2 pessoas e até um deles, ele disse que seria policial civil, se apresentou e disse que tinha detido porque ele tinha sido acusado de ter acabado de agredir a faca um cidadão, um proprietário de um dos comércios lá, né? Um barzinho lá. Sim. Né? Aí, pronto, o polícia militar ouviu a pessoa que falou para eles do caso, outros populares, todos estavam em volta, confirmaram o ocorrido, confirmaram que houve um desentendimento entre ele e o dono do barzinho lá. E eles discutiram e depois iniciaram uma espécie de vias de fato quando esse rapaz se armou ou sacou uma faca e investiu contra o proprietário desse bar, que passou a se defender e a pedir socorro quando imediatamente conhecidos dele da área lá, né, intervieram imediatamente, investiu contra esse indivíduo e conseguiram impedir que ele continuasse na sequência de esfaqueamento a esse cidadão e, ao mesmo tempo, conseguiram desarmá-lo. E aí, na sequência, detiveram ele, né? E pronto. E, na sequência, outras pessoas também ajudaram e amarraram ele, né? Já que ele estava, né, até o momento, sob influência de drogas, né? Ele admite que ter bebido e também ter usado drogas ilícitas. Esse suspeito, ele namorava ou namora com a filha dessa vítima? Na verdade, a moça é enteada, né, do proprietário do bar. Eles ou tiveram ou têm um relacionamento. O dono do bar fala como que ele teve um relacionamento com a filha dele, com a enteada dele, né? A mãe do indivíduo que veio aqui, ela também foi ouvida. Ela diz um pouco diferente, diz que parece que ainda tem um relacionamento, enfim. Houve um relacionamento entre ele e essa moça e, enfim, por eles não se entenderem bem, quando ele chegou lá, teve um comportamento um tanto que perturbou o ambiente e o dono do bar solicitou que ele fosse embora, que não ficasse lá no bar dele. Né? Ele disse que não ia tal, e aí passou-se por uma discussão até que seguiu-se para uma sequência de agressões e aí ele sacou essa arma e começou esfaqueando o homem e aí houve a intervenção de terceiros e impediu que ele pudesse consumar um ato mais grave. Bom, a polícia também investiga se esse homem já teria chegado no local lá armado com a faca ou se ele pegou o objeto no local. Mas o que é que isso tem de diferença, Gugel? Diferencia muito, porque pode ter a premeditação.
se ele já sai de casa com a faca, vai lá e esfaqueia a vítima. É uma questão de premeditação. Ou se for uma discussão de momento, e aí de repente ele olha, vê uma faca, pega e comete o crime. São situações, circunstâncias diferentes. Ouça aí o que diz o delegado. Segundo a declaração da polícia, ele é como se ele tivesse sacado essa faca. Ele apareceu já com a faca na mão, pela narrativa das pessoas, ninguém soube dizer com precisão se ele apropriou-se de uma faca que poderia estar no ambiente ou se ele estava portando essa faca. Contudo, segundo uma informação que o policial militar disse que outro indivíduo já teria se aproximado de um dos policiais militares e dito que ele, há aproximadamente 15 dias, tinha dado um golpe de faca nele, né? A polícia militar entendeu que não tinha dúvida que ele estava portando essa faca. Né? Ele tem alguma passagem pelo sistema prisional? Ele já foi preso, nós não confirmamos plenamente isso, até a hora que eu saí daqui, nós não confirmamos isso no sistema, mas tem uma informação de que ele foi preso um dia por envolvimento com drogas, mas nós não conseguimos confirmar plenamente isso aí. Bom, o caso continua sendo investigado pela polícia. E uma perseguição terminou com agentes de trânsito de Olinda agredidos no Recife, tá? Tem um vídeo, inclusive, mostra o momento das agressões já em Campo Grande, aqui na zona norte da capital pernambucana. Confusão teria começado na saída da Ilha do Maruim, depois de um motorista em alta velocidade ter quase atropelado 2 ciclistas na Avenida Olinda. De acordo com a Prefeitura de Olinda, os agentes de trânsito interceptaram o carro perto do Espaço Ciência e descobriram que o motorista não possuía habilitação. Ele logo fugiu pela contramão até chegar em Campo Grande. No local, algumas pessoas atacaram a viatura com pedras e madeiras. Por pouco, uma pedra não atingiu um dos agentes. Em nota, a Prefeitura de Olinda destacou que o Código de Trânsito autoriza o acompanhamento de condutores infratores em outro município, se a infração tiver acontecido no município de origem. E, claro, repudiou também a violência. Reforçou ainda o compromisso com a segurança viária e o respeito aos profissionais que atuam diariamente nas ruas. E isso, gente, merece uma reflexão, tá? Eu vi esse vídeo ou dá para ouvir pessoas, não vai multar aqui não, tal, achando que seria simplesmente um ato de multar. Muita gente, eu sei que se revolta mesmo, até porque não é novidade para ninguém, certo? Já existiu e muito nesse país uma indústria da multa, entendeu? Em que agentes, ninguém abre o jogo, mas a gente sabe que inclusive tinha gente que tinha cota de multa, certo? Tinha que estar lá multando e tal. Existia. Isso aí já houve essa indústria da multa aqui, tá certo? Tem algumas multas que a gente considera injusta? Tem. Mas, infelizmente, não é dessa forma que vai... Aliás, não é dessa forma que vai resolver, certo? Se você levou uma multa, acha que não tá, que não é devida, você vai lá e recorre. Como a gente já viu coisa esdrúxula aqui, que um cara que tinha um Fiat Uno, ele levou uma multa porque estava sem capacete. Tá vendo, Giba? Tem que andar com equipamento de segurança. Aí ele foi lá e disse, gente, eu levei uma multa. Sim, moço, eu estava sem capacete, inclusive é gravíssima, viu? Ele disse, não, mas é que eu tenho um Fiat Uno, certo? Aconteceu, coisas esdrúxulas aqui. Eu já levei, eu tinha uma moto, pense numa bomba que eu comprei na época, uma CB 450, certo? Só me deu dor de cabeça. Eu saía com ela um dia, passava 2 meses na oficina. Pronto. Aí eu me arretei, ela já estava uns 6 meses lá na garagem. Eu disse, eu vou vender essa porcaria. Mandei o cara dar um jeito lá, fui vender. Quando eu fui vender, o cara disse, tem 2 multas. Eu disse, multa? Tem. Sei lá, como ela estava de novembro do ano passado até agora. A multa era de fevereiro, um exemplo. Sem capacete e avanço de sinal na Avenida Bibiriba, a moto estava lá em Pau Amarelo.
Aí eu disse, como é que eu vou recorrer? Entendeu? Porque se você for recorrer, sim, me dê a nota fiscal da oficina. Se ela estava quebrada, não estava na oficina, não tem como provar. Só faltou a falta de cinto de segurança da moto. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que existe sim uma indústria da multa. Uma época mais, uma época menos. A gente sabe também que às vezes falta bom senso, porque entre a lei existe também o bom senso. Eu, por exemplo, eu acho extremamente errado você levar uma multa porque uma lâmpada do seu carro não está funcionando. Sei lá, um farol baixo, um stop. Né? Porque lâmpada não avisa quando vai falhar. Você vem, já teve vez de eu sair de madrugada de carro para trabalhar, quando eu ligo o carro, a lâmpada apagada. E ontem, quando eu cheguei, estava boa. Aí onde é que eu vou de 3 horas da manhã comprar uma lâmpada? Aí eu vou ter que vir de ônibus, 3 horas da manhã não tem ônibus não, viu? Pega um Uber, um aplicativo, muitas vezes você não consegue, entendeu? Então assim, eu acho um absurdo. Seria muito mais justo com o cidadão, o agente de trânsito chega lá e diz, ó, você está com o farol baixo apagado, você tem 24 horas para poder trocar essa lâmpada. E aí você iria, nessas 24 horas, colocava a lâmpada e qualquer agente da força de segurança, da polícia, separava uma viatura e dizia, ó, eu recebi essa notificação, troquei, o cara olhava lá, tal, não sei o quê, ok, tá certo, dava baixa, certo? Cinto de segurança, capacete, essas coisas, tem que usar. Aí multa mesmo, desça a caneta, porque isso é para segurança, para evitar mortes no trânsito. Agora, uma lâmpada, gente, é por isso que eu estou falando, tem a lei e tem um bom senso. Certo? É por isso que o povo já tem o estereótipo, o rótulo de que os agentes estão ali só para multar. É por conta dessas coisas. Agora, por outro lado, fazer isso aí não é correto. Não conte comigo, porque eles estão trabalhando, são autoridades, certo? São autoridades e o povo não pode fazer esse tipo de coisa aí, tá certo? Afinal de contas, se começar desse jeito, daqui a pouco a gente está vivendo a era da barbaridade, né? Mais um caso de violência no transporte coletivo aqui da região metropolitana. Foi em Olinda. Motorista de ônibus ficou ferido depois que foi atingido por estilhaços da janela quando dirigia o ônibus que fazia a linha Teixambá, Getúlio Vargas, Rio Doce. O passageiro ficou lá arretado com alguma coisa, porque o motorista, né, não queria abrir a porta ou não abriu na hora que ele queria. Eu sei que assim que ele desceu, pegou uma pedra e jogou contra a janela do motorista. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, só este ano, mais de 600 casos de vandalismo foram registrados. E ó, desgraçado que jogou a pedra. Sabe quem é que vai pagar isso aí? Eu, tua mãe, teu pai, que eu não sei nem se ele trabalha. Fica com raiva, aí vai e quebra o ônibus. Poderia, inclusive, ter ferido com mais gravidade o motorista, que é um trabalhador, não tem culpa de nada não. E esse prejuízo aí vai vir no próximo aumento da passagem, que teu pai vai ter que pagar mais caro e tua mãe também, entendeu? Então assim, faz isso não. Ah, por mim, faz isso não. Tem alguma denúncia, manda para o WhatsApp da gente, 99406-4455, manda vídeo, manda foto, manda tua mensagem, manda áudio, que a gente vai correr atrás aí para você, tá certo? Aproveita que nós estamos no sabadão, daqui a pouco tem um prato principal, eu não sei nem se eu vou perguntar ainda, porque só sai a mesma coisa. Tira uma foto aí. Pronto, bate tua foto, já me segue aí, @WashingtonGurgel, aí marca, publica, que eu vou colocar a sua foto no meu Instagram agora, beleza? Agora me marca lá, @WashingtonGurgel. E logo depois do nosso balanço, você sabe, chega nosso querido Roberto Nascimento com os destaques esportivos, é o Super Bancada. Fala, Robertão!
Galera, se liga, daqui a pouquinho, né, Gugel? Daqui a pouquinho, assim que terminar o balanço geral do sábado com o Gugel, a gente chega, né? Coladinho com o Gugu. A 1h35, 1h38, a gente chega com o nosso super bancada, tudo do futebol de Pernambuco. Tem Sport que joga contra o Fortaleza, tem o Santa que joga em casa contra o Horizonte, o Náutico, o Retrô, tem também a Patativa e tem a presença do craque, ex-jogador Natan, ídolo da torcida do Santa, vai estar aqui participando do programa. Se liga, hein? Alô, Gugel, manda prender os cachorros aí. Um abraço, tchau. Pra você, eu vou deixar tudo solto pra morder seus canelões aí, viu, Roberto? Valeu, meu irmão, bom programa aí. Deixa eu trazer a violência no loteamento das Flores. Estamos em Araçoiaba, região metropolitana do Recife. 2 homens foram mortos a tiros enquanto jogavam dominó. Uma criança de apenas 1 ano e 11 meses caiu dos braços de uma das vítimas e ficou ferida. E um outro homem também foi baleado. Testemunhas contaram à polícia que 2 homens armados apareceram lá na rua, viram os 3 amigos jogando e se aproximaram. Os criminosos chegaram inclusive a gritar: perdeu, perdeu, mas não levaram nada, ou seja, ao que tudo indica, não era assalto. Eles meteram bala e fugiram em seguida. O dono da casa foi atingido com 2 tiros e morreu no local. A segunda vítima estava com a filha nos braços, foi atingida por 2 tiros. Ele ainda tentou fugir, mas não resistiu. A criancinha que caiu no chão foi socorrida e passa bem. O terceiro homem baleado foi levado para o Hospital Miguel Arraes. Ele seria o alvo dos criminosos e teria um histórico ligado com o tráfico de drogas. Ou seja, foram matar um desafeto e quase matam 4 pessoas, incluindo uma criança. Polícia tentando descobrir o motivo e a autoria de um assassinato no bairro de São Martim, na zona oeste do Recife. A vítima foi um catador de material reciclável de 31 anos. Ele foi executado a tiros na porta de casa, na rua Isaac Markman. Os vizinhos se acordaram com o barulho dos tiros. Durante a madrugada, peritos do Instituto de Criminalística constataram 3 perfurações. No local, lei do silêncio, ninguém viu nem diz nada. DHPP investigando o caso, crime pode ter relação com o tráfico de drogas. E as investigações sobre o assassinato de uma faxineira no bairro de São Martim, no Recife, mesmo bairro aí desse homicídio anterior, O crime foi na rua Cordélia Góes Silva. Principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, que, como dizem vários imbecis, não aceitava o fim do relacionamento. Parentes informaram que esse homem era muito ciumento. No dia do crime, eles teriam discutido numa festa em que estavam. Na volta para casa, ele a perseguiu e atirou na mulher. A repórter Renata Araújo tem os detalhes no ar. Ela sequer chegou a ser socorrida, faleceu nas proximidades da casa, no meio da rua. A vítima deixou uma filha de 9 anos de idade, fruto de outro relacionamento. Nós conversamos com o pai da vítima, que falou como recebeu a notícia, destacou também como era esse relacionamento, que era conturbado e, claro, cobrou por justiça. Dizia que amava ela, mas era um cara que explosivo, não tinha modo e, sei lá, paciência que nada que dá na cabeça dessas pessoas, que acha que é dono de outra, enquanto a gente tem livre-arbítrio para fazer o que quiser da nossa vida, seja ela o que for, E ninguém tem, sei lá, não pode fazer nada, porque não é a nossa vida. E eu acho que isso tem que acabar. E uma das coisas que a gente tem que fazer é endurecer as leis, porque as leis é muito frágeis, E eu acho que tem que acabar, Essa estatística aí tem que ser muito baixa. E só as autoridades que podem fazer isso. Mas até lá, muitos pais vão ter que sofrer,
e muitas mulheres perderem suas vidas, né? A polícia está investigando esse caso. O grupo de operações especiais da Polícia Civil GOI investigando o sequestro de uma influenciadora digital e também do namorado dela, caso que aconteceu em Igaraçu. O casal foi fazer um passeio na praia de Mangue Seco. Quando estava voltando, foi interceptado por pessoas num veículo, tá? Os caras estavam armados e encapuzados. Os criminosos, inclusive, foram violentos na abordagem. Obrigaram o casal a sair do carro em que estava e entrar no carro dos sequestradores. As vítimas foram mantidas reféns por cerca de 3 horas. Eles só foram liberados quando pagaram o resgate. Veja o que diz essa moça no ar. A gente achou que eles só iriam levar o carro, ia deixar a gente lá, mas a gente percebeu que a situação ia além. Eles mandaram a gente entrar no carro, não olhar para eles, não olhar para frente, só olhar para baixo e pôr a mão para frente. E que se a gente se mexesse, eles atiravam na gente. O que é que eles pediam? Pediam de imediato dinheiro, perguntava para o Lucas onde é que estavam as correntes de ouro que eu tinha postado nas redes sociais, ele com as correntes, e eles perguntavam, cadê as correntes de ouro? Cadê o dinheiro? Eu disse, calma, não tem corrente de ouro, a corrente não era nossa. Você quer dinheiro? Eu lhe dou tudo que você quiser, agora não faça nada com a gente não. E tipo, eles começaram a bater no Lucas. E eu tentava olhar para trás, olhar para frente, e começava a chamar palavrão e eu ficava desesperada por dentro, mas tentando manter a calma, a frieza por fora, sabe? E tentando sempre entrar em consenso, calma, por favor, vamos se ajudar, não faça nada comigo não, pense nos meus filhos, sabe? Mas aí eles levaram a gente, cala a boca, muito alterado, sabe? Muito agressivo, é aquele tipo de pessoa que não tem nada a perder. Mas foi cenas de terror e eles me torturavam, tipo, machucando o Lucas, seu namorado, batendo nele, dizendo a todo momento, se você não der, eu vou atirar nele, eu vou atirar na perna dele agora, bota a mão aqui que eu vou atirar. Sabe, e dizia, ninguém gosta de tu não, pô, ninguém gosta de tu não. E ameaçava a cortar dedo, a fazer isso. Eu disse, calma, não precisa disso não, precisa de agressão, eu vou dar o que vocês quiserem. Se vocês quiserem, a gente acerta. Todo mês eu dou um valor a vocês. Eu juro, eu não vou botar a polícia, eu não vou fazer nada. Vocês podem pegar o dinheiro, vocês podem ir embora. Eu só vou falar com a minha mãe, com o pessoal, depois de um tempo. Vão embora. Peguem o que vocês quiserem e vão embora. Os criminosos, eles não conseguiram ter acesso às contas bancárias dela, porque o celular dessa moça estava desligado. Por conta disso, eles exigiram que ela entrasse em contato com a mãe. Vê só. Primeiro, eles mandaram mensagens de texto, mas ela não acreditou. Ela só se convenceu do que estava acontecendo depois que a filha mandou um áudio. Veja aí. De frente logo, vi uma viatura, me joguei na frente da viatura e pedi socorro. E já então o pessoal da viatura já estava sabendo do que se tratava, né? Que a digital Monique Fraga, ela tinha sido sequestrada, né? Então dali começou a gente correr atrás de encontrar a Monique, né? Com certeza eles já me acompanhavam através de redes sociais, pegaram toda a situação através de redes sociais. Fica um alerta para vocês também, não postar nada em tempo real e... Tipo, eles sabiam que eu tinha uma conta que eu não conseguia fazer Pix nessa conta, porque eu já falava e eu dizia a eles, olha, eu só deixo pouco dinheiro na minha conta digital porque eu já tinha medo que isso acontecesse. E aí foi quando eles deixaram eu mandar o áudio e o pessoal se reuniu e conseguiu o dinheiro, porque eu disse a eles, você pode me matar agora, nem se eu quiser ir no banco sacar esse dinheiro para lhe dar, eu não vou conseguir, o banco está fechado. E aí eles também entenderam que foi melhor para todo mundo, eles... Sabe, entrar em acordo, eu disse, eu juro, eu não vou fazer nada, eu vou esquecer, eu quero de verdade esquecer que isso aconteceu. Vai ser um pouco difícil porque mexe com tudo da gente, sabe? Você vê a que ponto ela chegou, disse, não, eu fico te dando um resgate todo mês. Obviamente que a gente sabe que isso aí é um momento de desespero para poder fugir daquela situação, sair daquela situação. E tem uma questão aí, né, de que tinha numa foto uma corrente de ouro e tal, e que isso poderia ter provocado, tá certo? Independentemente de qualquer coisa, o que eu quero passar para você é o seguinte, hoje em dia é todo mundo em rede social, é Instagram, eu não vejo um liso em rede social, só
tem gente bem, feliz, bombada, entendeu? Ninguém tira foto tomando uma cerveja peba, entendeu? Só é aquelas garrafinhas verdes ostentando, nem que a peba esteja dentro. Eu não venho me enrolar, não. Eu tô ligado. A turma compra uma peba, aí vai lá atrás para ninguém ver, aí ó, compra uma boa, né? Toma a boa, os dentes quase caem, aí vai lá atrás, bota uma peba lá e fica só. É um charme danado, entendeu? Então assim, ó, cuidado. Você fica mostrando aí o que é, o que não é, o que não tem. E tem um bocado de gente de olho ali. Só, olha, rapaz, mas menina. Entendeu? É a mesma coisa que tá apostando em tempo real. Ah, menino, tô aqui, não sei aonde, não sei aonde. Quem não gostar de você vai saber também onde é que você tá. Entendeu? Então assim, ó, veja essa ostentação aí. Compra no camelô aquelas correntes grossas, entendeu? Que MC que tem dinheiro, compra mesmo, paga 300 mil, 900 mil, tá? Aí o cara vai comprar no camelô por 30 e fica lá ostentando, sou MC, tenho dinheiro, o ladrão também. Tá de olho? 2 dias em fevereiro. Não, mas ele passa pasta de dente. Passa pasta de dente, aí a bicha fica tinino. Eu já tive uma. Mas é sério, cuidado, fica aí ostentando que não tem e os ladrões estão de olho, tá certo? Quem está de olho também é a Polícia Federal, que deflagrou a segunda fase da Operação Infância Resgatada de combate ao abuso e pornografia infantil contra esse bando de tarado solto que tem aí. O objetivo é exatamente identificar um homem que teria feito promessa de pagamento para que outro cara abusasse sexualmente uma menor de idade e transmitisse ao vivo a cena do abuso sexual infantil. A que ponto nós chegamos? Porque eu tenho certeza que nem o homem da caverna, ele pensaria tamanha nojeira. A pessoa paga, o outro lá abusa uma criança, faz uma transmissão ao vivo e o desgraçado do outro lado fica vendo. Sabe, eu tô te falando, nenhum homem da caverna seria capaz de tamanha nojeira, tamanho crime desse aí, tá certo? Aí, o cara que cometeu o abuso, ele já foi preso. Agora a polícia quer responsabilizar criminalmente esse outro aí que fez a promessa de pagar para ver. A depender dos resultados e dos exames periciais no material apreendido, este homem poderá vir a responder pela possível prática dos delitos de produção, divulgação e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil, além do crime de estupro de vulnerável. Somadas as penas dos crimes, podem variar de 16 a 33 anos de reclusão. E o aviso que eu dou para ele é que no presídio já tem um monte de gente lá esperando, se é que a gente pode chamar de gente, né? De pessoas dessa qualidade, feito vocês dois, viu? Já está preso o homem que ficou conhecido como o tarado da Madalena. É outro, né? Esse daí ficava se masturbando na saída de academias. Caso sendo investigado pela Delegacia do Cordeiro. Depois de receber denúncias de várias vítimas e também imagens de câmeras de segurança. Feito essa daí, ele para a moto, levanta o capacete, baixa, abre a calça e começa a se masturbar. Entendeu? Só que a polícia recebeu a denúncia e conseguiu prendê-lo em Boa Viagem. A repórter Fábia Raposo tem os detalhes no ar.
A gente tem as imagens, o momento da chegada dele, esse homem de 46 anos. Ele teve o mandado de prisão, né, cumprido, foi levado à delegacia do Cordeiro, porque ele agia ali nos bairros que fazem parte, né, da investigação da delegacia do Cordeiro. Uma atuação grande ali na Madalena, mas também no entorno, nos bairros como o Cordeiro, por exemplo. Temos uma imagem, inclusive, de 1º de abril, às 6h20 da manhã, quando ele para a motocicleta dele em uma das ruas e você observa que ele fica disfarçando como se estivesse falando ao celular com alguém. Ele desce da motocicleta, apoia a mochila, finge que está falando ao celular, mas segundo as investigações e em um determinado momento, quando o vídeo não está censurado, né, não está embaçado, é possível perceber que ele tira o órgão genital, né, de dentro da calça, abaixa a roupa e fica ali exposto quando percebe a movimentação, principalmente de mulheres. E por isso ele também procurava locais próximos a academias de ginástica, academias de musculação, vendo o movimento de mulheres que passavam. E nesse vídeo, como em outras ações, muito cedo, como nesse caso que era às 6h20, antes das 6h30 da manhã. Então já tinham várias denúncias contra esse homem de 46 anos. Tem denúncias também que ele agia ali próximo à Universidade Federal de Pernambuco. Então, ele que já vinha sendo investigado pela polícia, teve o mandado de prisão expedido pela Justiça e foi cumprido no bairro de Boa Viagem. É um homem de 46 anos que chegou de forma cínica à delegacia chorando, mas na hora de cometer um ato desse, na hora de cometer a importunação sexual, ele não chorou. Certamente fez muitas mulheres chorarem ao chegar em casa, ao chegar na academia, tremendo, com medo, né? Mas quando foi preso, chegou ali dando uma de bonzinho na delegacia, chegou chorando. Todo choroso ele, ia matar as mulheres, todo choroso ele. Olha, tá chorando ele, Apolônio. Vai matar as mulheres, esse cabra safado. O camarada que estava se masturbando em várias academias aqui da nossa circunscrição e em alguns outros bairros. Foi feito um inquérito policial e foi decretada a prisão preventiva. Realizamos o cumprimento de mandado de prisão em Boa Viagem. Bom, se você aí foi vítima desse cara, você pode procurar a delegacia do Cordeiro ou a delegacia mais próxima da sua casa. Dessa forma aí, outro inquérito vai ser feito, né? E ele vai responder criminalmente por cada questão, cada vítima aí, tá certo? O delegado está trabalhando com a questão da importunação sexual. Importunação sexual, tá certo? E eu vou falar para você também um pouquinho sobre essa questão da importunação sexual e do gesto obsceno. Entendeu? Porque são completamente diferentes. Antes, deixa eu te mostrar mais um. Lembra que no início do programa eu disse parece estar virando moda? Teve mais um se masturbando numa rua no bairro de Ouro Preto, em Olinda. Ó. Quando o pessoal foi olhar as câmeras lá, eita, esse cara aí perto da planta e tal, eu acho que será que ele vai querer pular o muro para levar alguma coisa? Não. Ele chegou na maior lá, é porque a gente põe um efeito que eu não vou jamais mostrar uma desgraça de uma imagem dessa para você. Entendeu? Sabe? O cara chega, se encosta no muro, abre a calça e começa a fazer o que você já entendeu o que eu disse aqui. As mulheres assustadas, entendeu? Só tenham pena dele caso os maridos, né? Os maridos vejam uma cena dessa, porque eles não vão se assustar, viu? Eles não vão se assustar. Agora, você pode levar um prejuízo danado. Pode levar um prejuízo danado, entendeu? E por que eu estava falando essa questão do ato obsceno, entendeu? E da importunação sexual, porque são penas completamente diferentes. Nesse caso aí, pelo menos a imagem não mostra se tinha alguma mulher e ele estaria direcionando esse ato aí que ele está cometendo para essa mulher. Se ele está simplesmente lá ou tem um bocado de gente e ele não está olhando especificamente para ninguém, a polícia vai entender como um ato obsceno. Aí a pena de 3 meses a 1 ano. Você não ouviu errado não.
a pena é de 3 meses a 1 ano, ou seja, nada. Pode pegar esse capítulo aí, esse artigo do Código Penal e riscar, certo? E riscar, porque é uma vergonha você botar uma pena. Era melhor que fosse 1 mês, agora 1 mês trabalhando. Você vai passar 1 mês cortando o mato da escola. E eu quero a escola limpinha, tá certo? Agora botar de 3 meses a 1 ano, entendeu? Não dá em nada, absolutamente nada, tá certo? Aí, no caso do outro lá da Madalena, mandado de prisão. Ele, inclusive, já tem antecedentes, já cumpriu pena, inclusive já foi preso por estupro, tá certo? Aí lá, o delegado está trabalhando com a questão da importunação sexual, que houve, inclusive, mudanças faz uns 3 anos, mais ou menos, e agora a pena é de 1 a 5 anos, ou seja, esse já dá cadeia, de 1 a 5 anos. E qual é a diferença de um para o outro? É que no ato obsceno, o cara chega, tira a roupa, sei lá, numa praça pública, por exemplo, tem várias pessoas, não é direcionado para uma vítima. Por isso o ato obsceno é a questão que aquele ato choca a sociedade. E no caso da importunação sexual, existe uma vítima específica ali. Ele olha para aquela mulher ali e começa a fazer seus atos obscenos lá, digamos assim, né? Seus atos libidinosos. Mas você vê, as penas são diferentes. E eu espero que não chegue nenhum advogado para dizer, não, rapaz, ele é doido. O delegado já disse essa semana, doido se prova na justiça. Para o delegado aqui, para a polícia, é o crime cometido e acabou-se. Porque sempre vai ter um que chega lá, o bichinho é doido, né? Certo? Pronto, eu quero, se ele é doido, pronto, lá no Cotel, pavilhão J do Cotel, vai fazer isso lá, aí eu digo, você é doido, viu? 7 pessoas foram presas, suspeitas de participar de uma organização criminosa envolvida em crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica e de documentos. Tudo isso é no Polo Gesseiro, no sertão do estado. De acordo com a Polícia Civil, cerca de 18 milhões de reais foram sonegados por 4 empresas do Polo Gesseiro de Pernambuco, principalmente ali a Araripina, tá? Araripina é o Ouro Branco, é a terra do gesso aqui em Pernambuco, certo? Elas se utilizavam de outras 42 empresas de fachada para o quê? Emitir nota fiscal falsa. Certo? Essas notas eram entregues a caminhoneiros que transportavam gesso para todo o país. Veja o que é que diz o delegado à frente das investigações no ar. A Polícia Civil instaurou essa investigação a partir de informações recebidas pela Fazenda, que denunciavam um esquema de falsificação de notas e também de criação de empresas fantasmas para poder legitimar essa circulação de mercadorias e assim facilitar a sonegação, viabilizar, digamos assim, a sonegação fiscal por parte de alguns comerciantes, alguns empresários que atuam nesse segmento lá naquele polo, né? Um polo que não se resume só a Araripina, Uricuri, Trindade, mas também a tantas outras cidades como Ipubi e outras lá naquela região. Então, temos empresários e temos pessoas dedicadas ao crime mais simples, que seria a questão da falsificação de nota e falsidade ideológica. Para você ter ideia, gente, o Polo Gesseiro de Pernambuco é responsável por quase 90% do gesso do Brasil. Estou te falando, é ali. A Araripina, digamos, é a grande base e tem ali Uricuri, pertinho, Santa Maria da Boa Vista, ali já chegando em Petrolina, tá certo? É um segmento extremamente lucrativo. As empresas investigadas sabiam disso e movimentaram, de acordo com a polícia, eu falei agora há pouco, 18 milhões, né? Foi só uma parte, viu? A polícia está investigando algo em torno de 140 milhões de reais em 3 anos, só sonegando imposto, e chamou a atenção da Secretaria da Fazenda. Veja aí.
Isso foi verificado em 2023, em operação rotineira nossa de trânsito. Além de mercadoria sem nota e falsificada, grande quantidade de notas fiscais emitidas por essas empresas laranjas, empresas fantasmas, que, totalizando, eles movimentaram cerca de 140 milhões. 140 milhões e 18 milhões de crédito tributário sonegado. Dinheiro que poderia estar na saúde, na segurança, na educação, e foi desviado pelo ralo. Essa investigação é apenas o início. A gente tem muito por vir aí. Bom, a questão é o seguinte, gente. O Brasil, eu já falava aqui semana passada, infelizmente tem um câncer chamado corrupção. É todo mundo, um modo de dizer, claro que a gente sabe que tem muita gente trabalhadora, graças a Deus é a maioria, mas é um grande número de pessoas querendo se dar bem, entendeu? Procurando de qualquer forma para poder ganhar mais. É claro que eu sei que a carga tributária no Brasil, ela é absurda, tá? E o pior, não é uma questão apenas de pagar o imposto, certo? Pagar o imposto. Não é só essa questão. É não ter o retorno. Porque, por exemplo, um amigo meu, ele esteve na Dinamarca. Lá, na época, ele me disse, pelo menos, que o imposto lá é o seguinte, é 50%. Vamos lá, o cara recebe 10 mil reais. 5 mil já fica com o governo. A diferença é que a metade que você fica é suficiente para você ter uma vida muito boa com a sua família. E a outra grande diferença é que os 5 mil de imposto que o governo arrecada, ele reverte numa tremenda qualidade de vida para você, tá certo? A Dinamarca, por exemplo, tem a menor taxa de corrupção no mundo, 0,02. Esse amigo meu ficou na casa de uma família que é considerada uma família normal financeiramente, classe média, digamos assim. Na casa, 5 pessoas. Pai advogado, mãe pedagoga, 2 filhos fazendo direito, faculdade, e uma filha fazendo jornalismo. Na casa, 5 carros, na verdade 6. 5 carros, 5 Audis. Carro popular na época. E tinha um Escort conversível, porque vieram para o Brasil, acharam muito bonito e levaram. Ou seja, veja a qualidade de vida dessas pessoas. Todo mundo formado ou se formando, andando em carros bons, entendeu? Praças maravilhosas, festas maravilhosas que o governo promove, um serviço público que presta, ao contrário do nosso aqui. Então, eu sei que existe uma carga tributária muito alta. Ser empresário é muito difícil. Agora, desse jeito também qualquer um fica milionário, certo? Eu quero pagar 1 milhão todo mês de imposto. Porque se eu pagar 1 milhão, eu estou ganhando pelo menos uns 3. Entendeu? Certo? Então, não dá. Agora, muitas vezes as pessoas perdem a cabeça, se revoltam exatamente por falta desse retorno que o país dá. Né? Ou eu estou errado? Sabe o que é a Assembleia Legislativa, por exemplo? Ela aprovou recentemente um auxílio creche de R$300 para magistrados. Gente, você falou a frase correta ainda. E precisa disso. Um juiz, um desembargador, ganhando 30 mil, 40 mil. Se ganham isso, merecem, estudaram. Estou questionando o salário, tá certo? Agora, o contribuinte, porque isso é o contribuinte, ainda tem que pagar mais R$300, 300 mil réis por filho, limitado a 2, sabe? Tem que pagar R$300 para um, R$300 para outro, de auxílio creche. Para uma pessoa que recebe 30 mil, gente, 40 mil, entendeu? Isso é uma questão que é legal porque está dentro da lei. A pergunta que eu faço é moral?
é moral. Entendeu? Teve certa vez que eu fui na Câmara de Vereadores do Recife, foi uma das piores experiências da minha vida como jornalista. Na época, a Câmara aprovou um aumento de 46%, se eu não me engano, eu sei que era acima de 40%, para o prefeito, que na época era João Paulo. E a gente foi lá questionar. Os caras riam da nossa cara. Os vereadores na época riam da nossa cara. E eles criaram uma modinha lá, a gente perguntava, esse aumento, ele é moral? Ele dizia, mas é legal. Um ar de sorriso. E eu entendo o seu sorriso, sabe por quê? Porque o aumento no salário do prefeito dá um efeito cascata. Aí vai para Vossa Excelência também, né? Vai para o vereador, o mesmo percentual. A coisa foi tão esdrúxula que na época o próprio João Paulo disse, gente, ó, não quero esse aumento de 46 não, me dê só 20. Tá entendendo? Então assim, o funcionalismo público nesse país é muito caro e a gente não tem um serviço que preste, tá certo? A gente tá falando aí a Previdência. Eu, por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir me aposentar daqui a uns 10 anos, 20 anos. Eu não sei nem se ainda vai ter Previdência, tá certo? Mas tiraram 6 bilhões de reais do INSS. Tem um idoso, sabe, com problema neurológico, que estavam tirando desde 2022 do salário dele. O cara ganha um salário mínimo, 1.500 e um quebrado. E criam associações, que na verdade são associações criminosas. Depois que eu abri a minha empresa de comunicação, o contador me disse, só vai chegar uma enxurrada de e-mail. Vive uma dizendo, olha, o senhor tem que pagar isso aqui, que é da associação, não sei o que, manda a tua mãe. Manda a tua mãe com todo respeito a ela. Entendeu? Eu tenho uma relação com essa associação e é isso que acontece. Em Roraima, a turma estava pegando idoso da Venezuela, trazia para o Brasil, organizava uma documentação fraudulenta para poder entrar e ganhar nesses benefícios. Eu estou falando, gente, de 6 bilhões de reais que um bocado de ladrão nesse país botou no bolso. Eu, sinceramente, eu tenho pena da Polícia Federal. Aplausos para a Polícia Federal, porque faz um trabalho brilhante. Mas tenho pena, porque quase sempre não dá em nada. É tanto do dinheiro roubado que eles contratam os melhores advogados do mundo e conseguem não ir para a cadeia. E o senhor aposentado, se algum mês faltou para o senhor o dinheiro para completar a sua feira e o senhor passou necessidade, dane-se. Infelizmente, é isso que não eu, mas que o Brasil diz para o senhor, viu? Bandido filmado furtando uma bicicleta no estacionamento de um armazém em Paulista. Essa bicicleta aí, ela é avaliada em R$800 e estava presa, inclusive, no bicicletário do armazém, onde a vítima trabalha. Fica lá em Nossa Senhora da Conceição. Ao encerrar o expediente, a dona da bicicleta percebeu que não estava lá o veículo. Quando checou as imagens, viu lá que um cara foi e levou, né? Estava lá, inclusive, de macacão azul, como se fosse um trabalhador. Foi, pegou a bicicleta e foi embora, tá certo? Ela registrou um boletim de ocorrência pela internet. Ladrões em uma carroça filmados, subindo no muro de uma casa para levar os fios de um poste. Isso é na rua Cajueiro, em Cajueiro Seco, Jaboatão. As câmeras de segurança de uma casa registraram toda a ação. Eles chegaram durante a madrugada, arrancaram os fios e colocaram na carroça. A fiação era de internet. Por conta do crime, alguns moradores ficaram sem conexão. E ladrões filmados também arrancando um portão de alumínio de garagem em Olinda.
Foi no bairro de Guadalupe, no sítio histórico. Os criminosos flagrados por câmeras de segurança, viu? Nas imagens aí, eles agem rapidamente e levaram o portão de alumínio. De acordo com a moradora, os caras seriam pessoas em situação de rua, ou seja, ladrões, né? Porque situação de rua é uma coisa. Aliás, ou seja, não, desculpe. Gente em situação de rua é uma coisa. Entendeu? Quem está na rua praticando isso é ladrão. Não tem outra palavra, tá certo? Depois de pegarem o que queriam, eles venderam o portão lá numa comunidade próxima. Ou seja, tem outro ladrão lá que é o receptor. Entendeu? Porque ele não venha com desculpa achar que não, eu achei que era um trabalhador que estava me vendendo. Certo? Ninguém vai pegar um portão, botar na cabeça, ou receptador, perdão. Ninguém vai pegar um portão na cabeça, um cidadão de bem, e arrancar o portão da casa dele para ir vender e deixar a casa dele sem portão. Certo? Moradora, ela conseguiu recuperar apenas parte do material que foi abandonado no caminho aí. A vítima improvisou um portão, enquanto não consegue comprar outro. O galpão pertence ao tio e ela estava responsável por cuidar do espaço lá no momento do crime. O cara foi esfaqueado e teve o corpo incendiado dentro de uma casa em Moreno. Segundo a polícia, ele, de 55 anos, dormia em um colchão em cima de uma árvore quando foi atacado. Isso é na rua da Lagoa, no bairro João Paulo II. Primeiro ele teria sido esfaqueado e depois arrastado até a casa dele. Dentro da residência, teria tido o corpo incendiado. Os vizinhos acionaram o socorro e a polícia. O cara aí que é apontado como o assassino foi preso. A informação inicial é que ele teria tido uma discussão com a vítima. A polícia investiga se outra pessoa também pode ter envolvimento com esse crime. E ainda é um mistério o caso de um homem encontrado morto perto do antigo lixão da Miroeira, em Paulista. De acordo com as investigações, ele levou 5 tiros na cabeça e tinha as mãos amarradas com uma abraçadeira de plástico, um enforca-gato. Corpo sem identificação foi deixado no matagal. Dentro do bolso da vítima, a polícia encontrou uma literatura evangélica. Toda a área foi periciada. A polícia acredita que o homem deve ter sido executado ali mesmo. O caso está sendo investigado pelo DHPP. E uma discussão entre vizinhos terminou em morte em São Lourenço da Mata. A briga teria começado porque a vítima estaria fazendo comentários preconceituosos há algum tempo sobre a filha trans do agressor, certo? O cidadão aqui tem uma filha trans. Aí o outro aqui fica xingando. Chegou o momento que o pai aqui não aguentou, foi lá numa discussão, olhou para um lado, tinha um pedaço de madeira, meteu na cabeça do cara e matou, tá certo? A gente acompanhou a saída desse homem que foi preso, né, o agressor, o pai aqui da mulher trans, certo? Preste atenção direitinho o que é que ele diz. Pode rodar. Esse crime. Ai, porque esse rapaz ia me provocar na minha casa quase todo dia no meu trabalho. Provocava o senhor por quê? Assim, porque meu filho é gay, é travesti. Aí ele ficava dizendo que eu era fresco também. Eu nunca fui preso, nunca fui na posição da delegacia, nunca na minha vida. Nunca. Por esse motivo, meu filho, pode ver que meu filho é travesti. Aí ele ficou me chamando meu filho, dizia que eu era fresco igual meu filho. Eu todo dia no meu emprego, no meu trabalho, fui com a foice lá, eu acho que lá deve ter alguma filmagem, moça, viu? Ele lhe ameaçava? Todos os dias ali no meu trabalho, no meu trabalho, que eu pego de 7 da manhã a 8 da noite, de domingo a domingo. Vai. De domingo a domingo.
Bom, a filha desse homem preso aí também conversou com nossa equipe de reportagem, tá? Ela contou exatamente o seguinte, que o pai não é um homem violento. Esse cidadão que você viu aí saiu chorando, dizendo que nunca foi preso, que nunca foi numa delegacia. Agora que perdeu a cabeça, tá certo? Por conta dos constantes insultos preconceituosos que o vizinho falava, né, para a filha dele. Veja aí. Ele vinha me esculhambando, me chamando de frango, de travesti, e que já me ameaçou também, que se eu fosse pro lado dele, ele ia meter a faca em mim. E muitas pessoas disseram, presta atenção, porque ele é malicioso. Ele ameaçou umas 2 vezes e eu passando num canto, ele me ameaçou. Ele já esteve lá em casa, por causa de negócio de água, porque a gente mora acima da casa dele. E quando chove, a água tem que escorrer, tem que descer. Ele foi lá na minha casa tomar satisfação comigo e com meu companheiro, porque aqui a água estava descendo, infelizmente é porque estava chovendo. Todo canto que ele saía dizendo, saía ameaçando, aquele frango safado. Lá na casa daqueles 2 frangos safados, só vai vir água escorrendo de lá. Vai terminar eu fazendo um ato com aquele frango. O tempo todo, aí eu disse ao meu companheiro, eu disse, olha, pelo amor de Deus, deixa pra lá, até que ele deixou também, eu também. E aconteceu que meu pai escutou conversando com meu companheiro as esculhambações que esse senhor estava me dando, direto. E meu pai foi tomar satisfação com ele, conversou com ele e disse a ele, olha, deixa a vida do meu filho em paz, meu filho não vai lhe incomodando, meu filho nem com você fala, vive a vida dele, hein? Daí em diante, ele tomou pra ele como? Meu pai, ele ficava o tempo todo, depois ele, tu não vinha se falar comigo naquela hora eu tava desarmado, vem falar comigo agora, eu agora tô com uma facão, vem te embora falar comigo, agora tu não é o brabão, né, tu não fosse falar comigo, eu tava desarmado, agora vem agora. E isso não só foi ontem não, foi vários dias atrás, já tinha acontecido isso, muitos dias atrás, há meses e meses, já faz tempo que acontece isso. Bom, nossa produção procurou o Tribunal de Justiça de Pernambuco para saber o resultado da audiência de custódia do homem que foi preso, né? Até o momento a gente não teve a resposta. Eu chamo a atenção aí nesse caso, sabe como é? Primeiro, ele cometeu um crime e precisa ser responsabilizado. Isso aí é fato, tá certo? Tem uma família que perdeu um ente querido lá, tá certo? Agora, sabe quando esse tipo de coisa? Procure ajuda, procure a polícia, entendeu? Porque chega um momento que transborda. Aquela coisa, um insulta o outro, insulta, até que o outro vai e reage. Infelizmente, reagiu de forma que tirou a vida de quem estava insultando, segundo eles aí, tá certo? Então, é melhor você procurar ajuda. Tem alguma bronca, manda pra gente, nosso zap tá aí, ó, na tela, você manda pra gente. Pode mandar também através do meu Instagram, @WashingtonGugel, manda tua foto que eu vou e posto agora. E logo depois do Super Bancada, chega meu amigo J. Júnior. Fala aí, Jota. Boa tarde, Neide! Boa tarde, Gugel! Tô passando aqui pra convidar você e lembrar que daqui a pouco, 2 da tarde, tem que arretado muito especial hoje, ó. A gente foi pros bastidores com exclusividade, viu, Gugel? A gente estava nos bastidores do Brega Funk no Topo, evento realizado por Anderson Neide. Se eu estivesse lá, eu teria ganhado como não estava. E você, Gugel? Será que você manja no passinho? Ó, isso e muito mais. Aí o nosso casting também reunido no desafio muito divertido. Até já, 2 da tarde. Bora, Gugel! Valeu, Jota! E domingo, 8 da manhã, você sabe, né? Tem o Notícias do Campo. Jonas Sobrinho com os destaques no ar. Alô, meu amigo Gugel! O programa Notícias do Campo deste domingo, como sempre, tá imperdível. Confere comigo os destaques. Nossa equipe foi até a cidade de Carpina saber como são os preparativos para animais que vão participar de exposições. Ranking mundial. Brasil se destaca como o maior produtor de maracujás do mundo. Você sabe o que é GTA, Guia de Trânsito Animal? Fique sabendo os manejos corretos para o transporte de cargas vivas. É domingo, às 8 da manhã, no programa Notícias do Campo, TV Guararapes Record. Valeu, Jonas. Tá imperdível, mas eu tô ligado, viu? Agora vem pra cá ameaças de busca e apreensão e ligações de cobrança tirando você do sério, né?
Conheça a Invicta Assessoria. É a maior negociadora de dívidas do Nordeste. A Invicta reduz em 70%, 80% e até 90% as suas dívidas. Veja alguns casos reais com o Suleiman. Reduziu a dívida do Centra de 43 mil e pagou 10 mil reais. 77% de redução da sua dívida. E o Marcos, hein? Estava aí com dívidas de cartão de crédito e reduziu de quase 9 mil reais para R$ 1.800. É 80% de redução. A Invicta tem um time de 70 colaboradores especializados para te ajudar. Então liga agora 3201-9176 ou então você manda um zap, 992349408. Manda lá, oi, como é isso? Estou interessado. Invicta Assessoria, a solução perfeita para suas dívidas. Vamos embora, porque tem nascimento de mais de 100 tartarugas na Praia de Piedade. Já estou indo para a areia, vou só tomar uma aguinha, já eu estou de volta. Estamos de volta com o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. E olha só que imagem, rapaz, a vida se renovando. Mais de 100 tartarugas nasceram na Orla de Piedade, em Jaboatão. Olha pra aí, parece que é ensaiado, né, velho? De acordo com a prefeitura, os animais são da espécie tartaruga de pente. O ninho não era monitorado e foi localizado durante uma ronda. Os filhotes foram avaliados e seguiram em direção ao mar, como é de praxe, né? Eles já seguem a luz ali e vão para o mar. Atualmente a prefeitura tem sob monitoramento mais de 30 ninhos de filhotes nas praias de Piedade, Candeias e Barra de Jangada. E dizem, Joinha, que poucas sobrevivem, né? Que começa ali e tal, poucas sobrevivem, rapaz. É, uma ou duas, né? E tem tartaruga que só a gota, tu imagina se tudinho sobrevivesse, né? Mas aí é o equilíbrio do ecossistema. Vamos, índio, rapidinho, qual é o prato de hoje? Feijoada. Olha, inédita. Diz, Joinha, qual é o teu? Tutu. Tutu amendeira. Ah! Cirão, diz o prato aí de hoje. Salmão ao molho de maracujá. Salmão. Ó, mais fino do que Gleice, eu vou me embora. Cheiro no coração, ficar com Deus. Tchau.